Este é um curso áudio. Não precisa assistir, basta escutar. Descubra como a gestão de projetos, que está tão na moda, é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento da quarta revolução industrial, bem como todo o avanço das ideias que surgirão nos próximos anos. Conheça as novas técnicas emergentes e por que a gestão das diferentes metodologias forma uma espécie de bíblia de métodos. Sou Abel Iécora, PMP e gerente de projetos há mais de 15 anos. Amo as metodologias ágeis e toda a cultura da quarta revolução industrial. Explore este mundo emocionante e saiba o que você deve fazer para alcançar o sucesso. A gestão de projetos tem sido altamente eficiente até hoje. Vejamos quais são as diferentes metodologias e algumas das diferenças entre elas. Mas vamos começar com uma história. No final da década de 1960, 5 engenheiros da NASA, que discordavam dos métodos de gestão de projetos existentes, decidiram fundar uma organização sem fins lucrativos chamada PMI, visando criar e disseminar uma metodologia de gestão de projetos que combinasse esforços e estabelecesse um quadro comum de trabalho independentemente do projeto. Embora elementos como o conhecido gráfico de Gantt, que determina a ordem de execução das tarefas, já tinham sido inventados no início do século XX, a gestão de projetos ganhou força com a fundação do PMI. No entanto, as metodologias ágeis que surgiram nas últimas 2 décadas marcaram a contraposição às metodologias tradicionais, como a solução definitiva. Cada parte divulga seus métodos. O PMI não determina como gerenciar um projeto, mas indica como fazer as coisas ao longo do processo. Ou seja, a organização não mostra qual é o caminho a ser percorrido, mas explica os passos que devemos dar para chegar ao destino da maneira mais eficaz. Trata-se de um guia que define boas práticas para a gestão de projetos, bem como a estrutura de gestão e o trabalho envolvido nesse gerenciamento. Nos últimos 50 anos, isso gerou um padrão comprovado, e embora existam outras metodologias como a Prince2 ou a ISO 21500, todas se baseiam nos mesmos princípios: fornecer um guia de boas práticas específico para cada tarefa de um gerente de projetos. Essas boas práticas são baseadas em processos que integram uma série de entradas ou requisitos necessários para o processo, ferramentas e técnicas para executá-lo e saídas, o motivo pelo qual ele foi executado. Um exemplo simples e completo é a criação do termo de abertura. As metodologias tradicionais afirmam que isso deve ser feito, embora não seja essencial, considerando alguns elementos como a descrição do escopo, o plano de negócios ou o contrato com o cliente, aspectos do ambiente da organização, como impostos e leis, e os modelos disponíveis. Por sua vez, para executar o processo, podemos usar recursos como especialistas neste tipo de documentos, fazer brainstorming e adotar outras técnicas para criar a documentação. Por fim, a saída ou finalidade consiste no termo de abertura do projeto, o motivo pelo qual o processo foi executado. Esse documento, em contrapartida, promoverá a entrada de muitos outros processos, já que indicará o caminho a seguir para saber o que deve ser feito no projeto, o prazo e o orçamento. O próprio PMI divulga cerca de 50 processos, cada um para uma tarefa específica de gestão de projetos. Todas as metodologias tradicionais de gestão de projetos seguem o mesmo padrão: desenvolver uma estrutura apontando as tarefas e ferramentas para gerenciar um projeto, criar uma lista categorizada de processos para agir adequadamente
e aconselhar um procedimento de ordem de execução de processos, a fim de sempre planejar antes de agir. Para retirar o Costa Concórdia do mar, foram necessários meses de planejamento e apenas dias de execução. A eficácia deste tipo de metodologias é altamente comprovada e garante um elevado grau de sucesso para o projeto. Mas, ao mesmo tempo, elas são consideradas muito rígidas, pois não oferecem muita flexibilidade para ignorar métodos, executar sem planejamento ou modificar as previsões rapidamente. Por isso, as metodologias ágeis são cada dia mais populares. Mas o que são metodologias ágeis? Não se trata realmente de métodos de gestão de projetos, mas de métodos de trabalho direcionados. Embora a diferença seja sutil na descrição, é enorme no contexto. Vamos imaginar que utilizamos métodos tradicionais para gerenciar a construção de um edifício residencial. Planejamos bem o custo, o tempo de construção, os planos e as características do edifício, os riscos, a qualidade, etc. 2 anos depois, concluímos a obra. Entregamos o edifício, o cliente paga o restante e terminamos o projeto de acordo com o planejamento inicial. Um sucesso! Agora, vamos supor que tenhamos que gerenciar um projeto de criação de um software para a administração de uma grande empresa de serviços de telecomunicações. Usando metodologias tradicionais, planejamos como será o software, o custo e o tempo que ele vai levar. Então, o projeto é aprovado. Porém, 2 anos depois, quando concluímos o software, ele é ineficaz, pois a empresa vende pacotes que não comercializava antes. O sistema operacional mudou 3 vezes desde o planejamento, os gerentes agora usam tablets, não computadores, e a empresa se expandiu para mais países e lida com moedas que não foram consideradas. É uma longa lista de aspectos que não foram definidos no escopo inicial do projeto, mas que são importantes neste momento. O projeto foi bem sucedido para o gerente, já que foi executado respeitando o prazo, o custo, o escopo e a qualidade, mas representa um fracasso para o patrocinador, dado que o produto é inútil. As metodologias ágeis permitem iniciar a execução sem um planejamento específico, mas, ao mesmo tempo, não garantem um tempo ou custo determinado para o patrocinador. E qualquer uma das linhas do projeto pode ser modificada se o motivo for suficientemente justificado com rapidez, de modo ágil, assegurando que o escopo do projeto esteja de acordo com as necessidades no momento da entrega. Essas metodologias têm sido usadas principalmente para o desenvolvimento de software, mas sua eficácia comprovada as torna adequadas para quase todos os setores. Agora, podemos iniciar a construção de um edifício mesmo sem saber que tipo de telhas, fios ou sistemas de iluminação vamos colocar. Podemos planejar a estrutura de um edifício, aprovar a sua construção e começar o trabalho, sem ter a certeza se vamos usar tijolos ou placas de gesso acartonado nas paredes. A quarta revolução industrial já é uma realidade. Vejamos como será a estrutura e os métodos de trabalho e de criação de novos projetos, bem como a sua volatilidade. Uma revolução industrial é um processo de transformação econômica, social e tecnológica que ocorre em todo o mundo a partir de uma mudança na indústria. A primeira revolução industrial surgiu entre os séculos XVIII e XIX, com o desenvolvimento de motores a vapor de interesse industrial. Aqui, a mudança na indústria é a própria criação da indústria. A segunda revolução industrial aconteceu no final do século XIX e início do século XX, impulsionada pelo uso de linhas de produção, gás, petróleo e eletricidade. Isso marcou o começo da globalização. A terceira revolução industrial foi motivada pela inclusão da tecnologia na indústria, com a robotização das fábricas, a implementação de redes elétricas inteligentes e o uso da computação,
tanto nas indústrias quanto nas casas. A quarta revolução industrial se concentra na inteligência artificial como motor da mudança. Isso inclui a internet das coisas, as máquinas conectadas e pensantes e a cultura maker, que anula o conceito de fabricação a que estamos acostumados. O tempo em que ocorre cada revolução industrial diminui de forma exponencial, e é muito provável que surjam mais de 3 revoluções industriais em nossas vidas. Contudo, nesta quarta revolução industrial que estamos iniciando, as mudanças na forma de execução dos projetos serão enormes. As revoluções industriais transformaram a sociedade e, portanto, os projetos. Lembre-se, um projeto é um esforço temporário com início e fim definidos para obter um produto, serviço ou resultado único. Desse modo, qualquer ação realizada para avançar em uma das várias revoluções industriais pode ser considerada um projeto. Implementar uma linha de produção em uma empresa é um projeto. A produção gerada dessa implementação é um processo. Os projetos existem desde os tempos pré-históricos, embora não tenham sido definidos dessa forma. Mas a gestão de projetos como conceito de fazer as coisas direito, usando um método, começou a surgir no final da primeira revolução industrial, com o conhecido gráfico de Gantt. Olhando para trás, podemos afirmar que, até relativamente pouco tempo atrás, sempre fomos capazes de gerenciar os projetos adequadamente com as metodologias tradicionais. Em qualquer implantação de indústria, um projeto garante que as restrições de escopo, tempo, custo e qualidade sejam atendidas. As metodologias ágeis ganham força a partir do final da terceira revolução industrial, colocando em dúvida a veracidade atual de algumas nuances da definição de projeto. Hoje, quando falamos sobre um início e fim definidos, isso passa a um segundo ou terceiro plano, já que não nos concentramos tanto no prazo para concluir um projeto, mas na adaptação do escopo durante a execução do projeto. Isso ocorreu com uma breve mudança na indústria, a terceira revolução industrial, em que a inclusão de tecnologias não afetou diretamente as estruturas organizacionais da indústria. O que acontecerá agora, que talvez em breve não exista a indústria atual? Os novos projetos serão muito mais inconstantes, descentralizados e temporários. Na documentação oficial de alguns países, dados como a profissão ainda são solicitados, mas um trabalhador pode mudar de cargo várias vezes ao ano. Não estou falando de mudar de empresa, mas de ofício. Muitos setores vão deixar de existir. Com o carro elétrico e autônomo, os postos de gasolina, as oficinas mecânicas e de pintura, os guindastes, transportadores, caminhoneiros, taxistas, construtores, fazendeiros, pilotos, capitães de navios, marinheiros, etc., vão desaparecer. Mas nem tudo vai ser negativo, pois surgirão novos setores. Eles terão que ser controlados, e uma pessoa no escritório ou em casa supervisionará um setor inteiro para resolver os problemas que os veículos autônomos possam criar. Essa área existirá, mas os veículos serão aprimorados rapidamente e os controladores não serão mais necessários, desaparecendo de novo juntamente com o setor. Antes, um setor era capaz de sobreviver centenas de anos. Uma empresa podia durar várias gerações e um empresário podia criar dezenas de projetos. A quarta revolução industrial diminuirá muito esses tempos e um setor poderá durar meses, uma empresa semanas e um projeto apenas algumas horas. A questão importante é como a gestão de projetos vai mudar. Os novos projetos e ideias exigirão mudanças no paradigma da gestão de projetos. Vejamos as deficiências com as quais os novos empreendedores, microfábricas ou produtores terão que lidar. A gestão de projetos sempre esteve associada às revoluções industriais, desde a primeira revolução industrial,
com a criação dos gráficos gigantes até a terceira revolução industrial, período em que as metodologias tradicionais e ágeis permitiram que pequenos e grandes projetos tivessem sucesso. Por sua vez, a maioria dos projetos que não seguiram uma metodologia falhou ou fracassou. Porém, estamos lidando com um novo ambiente em que os projetos perdem sua limitação de temporalidade, de vencimento e até mesmo de orçamento. Agora, o conceito de projeto requer um novo tipo de gestão, um novo modelo de gerenciamento em que até a própria definição muda. Será necessário gerenciar projetos que exigem a criação de empresas, projetos colaborativos que surgem de modo espontâneo, em que milhares de pessoas que nunca se viram trabalham em conjunto por um curto período de tempo e depois desaparecem, bem como projetos experimentais, em que o escopo não é conhecido até a conclusão do trabalho. As metodologias tradicionais, que afirmam que um projeto deve ser planejado antes de ser executado e que o planejamento deve continuar durante o trabalho, não são válidas para tais projetos. As ideias de negócio podem surgir, ser executadas e desaparecer em um único fim de semana. Uma metodologia que precise de uma documentação extensa não é viável, não porque o planejamento demore mais que a execução, mas porque, ao concluir o planejamento, a oportunidade de negócio pode ter sumido. Nos tempos que estão por vir, o progresso será rápido e haverá projetos completamente diferentes. As lições aprendidas nas quais a gestão de projetos coloca tanta ênfase perdem seu significado porque não são úteis para outros projetos. Até agora, um gerente de projetos se concentrava em uma área e adquiria experiência nesse setor, mas em breve, essa pessoa jamais executará dois projetos semelhantes. Na quarta revolução industrial, um projeto será apenas um esforço único com início e fim, mas indefinido. As metodologias tradicionais criaram atrito durante a terceira revolução industrial, mas sua existência está fortemente ameaçada na quarta revolução. Os grandes projetos serão indefinidos e os pequenos projetos inoperáveis. Parece que as metodologias ágeis fariam mais sentido nesse contexto, mas elas têm uma grande deficiência. A conclusão ou término não é importante. As metodologias ágeis são baseadas na ideia de que sabemos o que fazer e como agir. Embora sejam métodos altamente eficazes, envolvem procedimentos para definir até onde ir, aproveitar os riscos positivos e evitar as ameaças, gerenciar as aquisições, criar ou comprar ou atender a todas as partes interessadas com base em sua influência e impacto no projeto. As metodologias ágeis são muito eficazes, pois evitam as limitações das metodologias tradicionais. Elas se baseiam no apoio às pessoas, no desenvolvimento do trabalho aberto e no fluxo orgânico de atuação, atentando para o trabalho em si, não para todos os detalhes em torno da gestão de projetos. As metodologias ágeis podem ser eficientes em alguns novos projetos, mas isso não acontecerá se forem utilizadas isoladamente. Já as metodologias tradicionais podem ser eficazes em novos projetos, mas não serão eficientes. As metodologias ágeis e tradicionais sempre foram divergentes. No futuro, elas devem ser combinadas para concluir projetos com rapidez e garantir o sucesso. Para que a gestão de projetos seja eficaz e eficiente, os esforços de ambos os mundos devem se juntar, a fim de desenvolver um novo método de gerenciamento de projetos para o novo paradigma que está por vir. A ideia partirá da eliminação das normas rígidas das metodologias tradicionais e da inclusão de metodologias ágeis na gestão de projetos, como metodologias de gerenciamento de trabalho e possíveis sistemas de controle de tarefas. A primeira etapa exigirá a criação de uma nova estrutura que defina o que é a gestão de projetos. Essa estrutura deve incluir muitas das metodologias ágeis, não apenas como ferramentas de seus próprios processos, mas como processos de execução e controle. Por exemplo, a geração da lista de pendências de tarefas como processo
dentro da área de liderança e gestão da equipe de trabalho e do conjunto de processos de execução para incluir a metodologia ágil Scrum na estrutura de trabalho tradicional do PMI. Mas, por sua vez, o Framework Scrum, como metodologia ágil, serve para criar até mesmo um plano de gestão de projetos completo. Contudo, nesses casos, o Framework atuará como ferramenta para cada um dos processos, ou seja, se quisermos executar o processo de desenvolvimento do plano de gestão de projetos, uma das ferramentas deve ser as metodologias ágeis. Portanto, as metodologias ágeis começarão a fazer parte das estruturas das metodologias tradicionais, tanto como ferramentas para a execução dos processos já estabelecidos, quanto para gerar novos processos para cada tarefa, que envolva a metodologia ágil que iremos usar. Isso causará uma grande mudança na visão dos relacionamentos entre os processos das metodologias tradicionais. Até agora, esses relacionamentos podiam ser definidos em duas dimensões. As saídas de alguns processos promovem a entrada de outros. Aqui, até são desenvolvidos vários ciclos, e se seguirmos um caminho, retornaremos ao processo inicial. Um plano gestão é utilizado para executar o projeto. Se houver um desvio durante o processo, será necessário atualizar o plano de gestão do projeto. No entanto, ao incluirmos metodologias ágeis, tanto como ferramenta quanto como processos para executar a metodologia, geraremos uma terceira dimensão dentro dos métodos tradicionais, em que uma ferramenta incluirá vários processos que se comunicarão uns com os outros externamente e até entre si. Essa terceira dimensão complicará muito o estudo e a visão da gestão de projetos como um guia e se tornará uma bagunça multidimensional. Por outro lado, a inclusão de metodologias ágeis como processos dentro dos métodos tradicionais fará com que grande parte dos processos atuais, considerados essenciais, se torne prescindível dependendo do tipo de projeto. Um novo projeto já não exigirá a construção de um prédio de apartamentos, mas o desenvolvimento do setor de construção físico-quântico para a implantação da computação quântica e, dentro desse plano de negócios, estará a criação de empresas e o desenvolvimento de projetos organizacionais. Até agora, o plano de negócios não se encaixava na estrutura de gestão de projetos, mas no futuro, quando a criação de uma empresa for um projeto, o plano de negócios será um projeto. Se for um grande projeto, será conveniente elaborar um plano de gestão de projetos completo. Caso seja um projeto pequeno, o plano de gestão terá que ser adaptado e, muitas vezes, o termo de abertura será suficiente para iniciar a execução. Teremos que começar a pensar que estamos apenas no começo de todo esse caos. O projeto deve ser gerenciado com uma estrutura comum e uma linguagem definida, para garantir uma execução bem-sucedida e que os gerentes de projetos possam se comunicar falando um idioma único. Nos últimos 100 anos, a evolução da gestão em geral trouxe desconforto, atrasos e mal-estar durante as implantações. Os colaboradores muitas vezes não entendem que as mudanças promovem novos modelos de gestão. Eles acham que as novas técnicas tornam seu trabalho mais lento, e o que costumava ser realizado com maior rapidez agora leva mais tempo. Na verdade, os métodos de gestão demonstram seu funcionamento e evolução quando estão totalmente implementados. Um exemplo é a inclusão da tecnologia na administração de empresas. No passado, uma empresa de distribuição, como uma loja de ferragens, criava faturas manualmente. Os preços estavam definidos e apenas era necessário incluir o nome do cliente e do produto. Quando uma grande loja de ferragens não tem um sistema de gestão implementado, os funcionários precisam criar o perfil do cliente no computador, incluindo os produtos, as unidades, etc. Então,
Eles tentam mostrar que emitir faturas manualmente custa muito menos e relutam em usar as novas tecnologias de gerenciamento. Mas quando o sistema já está funcionando, para criar uma fatura, um funcionário só precisa agregar o nome do cliente e digitalizar o código de barras, o que agiliza muito o processo. Além disso, a fatura é enviada ao depósito para descontar o item do estoque. Os pedidos podem ser feitos de acordo com a demanda, mais ou menos de forma automática, e o funcionário não precisa saber todas as referências da loja de ferragens. Do ponto de vista administrativo, é possível gerenciar o pagamento de impostos pressionando apenas um botão, bem como saber o fluxo de caixa, os ganhos e perdas, etc. Portanto, a inclusão da metodologia de gestão sempre trará benefícios no longo prazo. Aqui, descobrimos que, na quarta revolução industrial, o conceito de longo prazo pode não existir, já que os projetos serão muito rápidos e dificilmente repetíveis, mas, na verdade, eles continuarão sendo projetos. A inclusão da metodologia na gestão de projetos deve ser baseada na natureza produtiva de cada um, e não em atendimento à solicitação de um superior hierárquico. O gerente de projetos, o empregador, o funcionário, o trabalhador, etc., utilizarão a metodologia como base para o desenvolvimento do seu trabalho. Não haverá tempo para ensinar os diferentes membros da equipe de projeto a usarem uma metodologia, pois isso pode levar um projeto ao fracasso. Essas pessoas já devem saber como empregá-la. As metodologias de gestão de projetos serão como hoje é o uso do celular. Quando entramos em uma empresa e recebemos um telefone, ninguém nos explica como ele deve ser utilizado, não obtemos um manual de instruções, nem nos indica uma metodologia de uso, pois conhecemos tudo isso antes de entrar na empresa. Na quarta revolução industrial, não precisaremos de treinamentos sobre a metodologia, pois ou será algo que conheceremos e usaremos, ou quase ninguém entenderá porque isso não é assim. Podemos realizar o trabalho rapidamente, sem precisar de um método de gestão, criar faturas à mão, colaborar em um projeto sem contar o tempo investido, ou comprar e vender itens sem manter um registro atualizado. Podemos ser muito produtivos e ter um ótimo poder de execução, mas se não formos capazes de controlar todas e cada uma de nossas ações, será impossível realizar tarefas de monitoramento. E como podemos saber se estamos indo bem ou se o projeto está funcionando sem acompanhamento? Uma vez, um jornalista perguntou a um varredor da empresa Boeing qual era seu trabalho. Ele respondeu com orgulho: construir aviões. Isso demonstra que, em algumas das grandes empresas, a ideia de projeto está implantada em todas as áreas organizacionais. Agora, temos que estabelecer a gestão de projetos em cada um de nós. Conhecer técnicas como o Scrum, saber o que é um processo integrado de mudança, orientar as linhas de base ou distinguir entre controle de qualidade e garantia de qualidade, terá que ser como saber ler e escrever hoje. Sabemos que estamos prestes a iniciar uma nova era. Somos conscientes de que tudo vai mudar e temos a oportunidade de fazer parte disso. Podemos participar da criação de novos métodos e decidir quais metodologias usar. Temos a chance não só de garantir o sucesso de nossos projetos, mas de contribuir com nossa experiência para o desenvolvimento das novas metodologias. Afinal, todos estaremos envolvidos, e se não usarmos metodologias de gestão de projetos, será como não saber ler e escrever. Os gerentes se comunicarão com os colaboradores utilizando termos de gestão de projetos e ferramentas que todos dominam. Os colaboradores devem conhecer todas as ferramentas, mesmo que usem apenas algumas no dia a dia. Temos a oportunidade de fazer bem as coisas, e cabe a nós assumir essa responsabilidade. Todos os dias surgem novas oportunidades, e não podemos cair na tentação de aproveitá-las sem um plano mínimo. Porém, não podemos ensinar a equipe de trabalho a usar ferramentas como um quadro Kanban ou matriz de Eisenhower, nem ter uma reunião para decidir se vamos usar ou não uma análise SWOT.
Precisamos fazer um brainstorming para realizar esse tipo de análise diretamente, pois não é uma opção. Temos à nossa disposição todas as ferramentas possíveis, todos os manuais de utilização e muitas pessoas por perto que sabem como lidar com isso. Mas não temos desculpa para não conhecer e usar as ferramentas, e o mesmo se aplica aos membros de nossa equipe. Existem muitas ferramentas, elas são infinitas, bem como centenas de serviços, programas, software e maneiras de usá-las. Aqui é necessário tomar uma decisão. Precisamos decidir como será o quadro Kanban, se vamos usar um software online ou um simples quadro na parede com notas autoadesivas. Para os membros da equipe, o local do quadro Kanban não é importante, pois eles saberão como usá-lo, quando e para quê. Vamos pensar sobre o uso da gestão como se fosse a fala. É impossível gerenciar um projeto sem comunicação. Se não usarmos habilmente as ferramentas adequadas para cada caso, não seremos capazes de trabalhar, executar ou concretizar nossos projetos. Independentemente do nosso nível na organização, as metodologias de gestão de projetos devem estar em nosso DNA. Precisamos lidar com elas como se estivéssemos falando, sentindo insegurança com o trabalho se em algum momento não estiverem sendo usadas. Como podemos saber o que estamos fazendo certo se não temos certeza do que realizar ou como agir? Nenhum projeto deve começar sem um plano de gestão baseado em um termo de abertura que é apoiado por um caso de negócios dentro do plano estratégico da empresa. Trata-se de um caminho. Para avançar, precisamos de ferramentas, e a tomada de decisão será voltada para quais ferramentas usar e quais tecnologias abrangem essas ferramentas. Mas jamais devemos discutir sua utilidade ou ensinar os membros da equipe como utilizá-las. O uso do tempo em ambos os casos atrasará desnecessariamente os projetos. Nesse contexto, encerrar um projeto um dia antes ou depois pode ser crucial para o sucesso. É melhor aprender a usar as ferramentas agora, bem como as metodologias. Precisamos envolver-nos em qualquer iniciativa de padronização, decidir como gerenciar projetos futuros. Vamos conversar, vamos nos comunicar. Temos a chance de progredir, em vez de esperar para ver o que vai acontecer. É nossa oportunidade de nos tornarmos líderes de gestão de projetos na quarta revolução industrial.